Olá pessoal, o que eu vou relatar nesse vídeo é o que eu gostaria de ter sabido há muito tempo atrás para reconhecer a importância da leitura de livros. Antes eu não tinha a visão da aplicabilidade prática das informações contidas em livros e como eu poderia utilizar essas informações para a minha vida. E por que eu deveria desprender de tanto tempo, e quando eu digo tanto tempo você entenda, 1 hora no máximo para ler livros, uma vez por dia. E qual o impacto desse hábito para a minha vida, positivamente falando. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Portanto, eu recomendo que você acompanhe esse vídeo até o final. Eu ficava me questionando qual é a vantagem de ler um livro de tantas páginas, mais de 100 páginas, se eu poderia simplesmente assistir um filme, assistir um documentário ou uma reportagem, se naquele conteúdo videográfico já mostrava os principais pontos de abordagem daquele livro. E também qual é a relevância de ler um livro integralmente, todo, se eu poderia ler o conteúdo essencial daquela obra por meio de um resumo ou por meio de uma sinopse feita em alguma reportagem. Todos esses questionamentos me vinham à cabeça porque eu não tinha a exata noção de quão imprescindível era ler integralmente um livro e apurar por mim mesmo as informações nele contidas. Na verdade, eu nunca atentei para o fato, e também nunca me foi explicado, que uma obra derivada de outra, seja uma obra escrita ou uma obra videográfica, como um filme, um documentário, um recorte, enfim, qualquer coisa que se é derivada de outra traz consigo uma interpretação daquela fonte original, cujo entendimento pode vir a estar equivocado, incompleto ou não bem explicado. E é exatamente sobre isso que mora a importância de você ter acesso ao conteúdo original pelo qual aquelas informações hoje estavam contidas. Nós hoje estamos, infelizmente, vivendo numa era de fake news, que adveio da política e se estendeu para outros vários setores da nossa sociedade, inclusive na cultura, nos esportes. A mentira e as más interpretações dos fatos que ocorrem tomaram conta da nossa sociedade de uma maneira que faz com que a maioria de nós que venhamos a comentar algo, temos que ter a responsabilidade de consultar os fatos, a obra, o texto original do que está sendo comentado, para depois emitir a nossa opinião com responsabilidade, visto que podemos estar sendo ludibriados por algo que não foi corretamente demonstrada por outras pessoas. Logo, é imprescindível entender que nós temos a responsabilidade de depender da fonte original que expressa aquelas informações, o que de fato nela está contida, a fim de que venhamos a entender todas as informações nela contidas, o que, de uma certa maneira, para mim, algo pode ser importante e para você que me assiste agora, não. Então, quando eu me atenho a ler um resumo, eu me atenho a ler algo que é importante na concepção de outra pessoa. Mas o que pode ser importante para ela, para mim, não. O que pode ser algo relevante para a vida daquela pessoa, para mim, não. Então, quando eu vou diretamente ler um livro, eu tenho a oportunidade de abstrair dele o que realmente importa e o que realmente é relevante de acordo com a minha concepção. E eu posso até fazer um juízo de admissibilidade, verificar se as informações contidas naquele resumo, naquele documentário, filme, de fato batem com o que foi exposto no livro. Mas o conhecimento da integralidade das informações contidas naquele livro devem partir por meio da minha própria análise. Eu não posso delegar a avaliação, a interpretação de uma obra, de algum fato ou de alguma coisa a outra pessoa, sendo que quem vai formar uma opinião sobre aquele assunto sou eu. E essa formação tem que partir de uma fonte mais completa e segura possível. Nenhuma fonte é mais segura do que aquela fonte original pelo qual uma determinada informação se concretizou. E quando eu digo fonte, não digo apenas livros, mas um experimento científico, algum fato cotidiano e assim por diante.
algo que de fato tenha originalidade, tenha dado a ideia de originar alguma informação. Portanto, para evitar qualquer tipo de equívoco, desvirtuamento ou até erro por parte de alguma pessoa que interprete um livro e venha criar um resumo, ou venha criar uma sinopse, ou venha criar um livro crítico sobre aquela primeira obra, é interessante sim que aquele livro seja originariamente lido na sua integralidade. Então, a maior relevância e importância de se obter por meio de uma leitura de um livro é você ter a prerrogativa de observar com seus próprios olhos, com sua própria sapiência, com sua própria inteligência, com a sua própria autonomia interpretativa de verificar o que de fato era relevante para aquele livro e do que de fato não era. Por vezes, determinadas informações que para algumas pessoas não são importantes, para mim pode ter um significado diferente, para você pode ter uma outra interpretação. E nós podemos até passar despercebidos por alguma informação que estava ao nosso alcance e nós não tivemos a oportunidade de ter o acesso a ela pela preguiça em ler um livro e pela simples disposição de nos auto-enganarmos, inclusive, de lermos um resumo ou de alguma coisa que simplesmente foi dita por outra pessoa, mas que de fato não foi relevante e não tinha um substrato considerável para o nosso enriquecimento intelectual. Outro detalhe que eu não posso deixar de mencionar é pelo fato de que determinadas informações são propositadamente deixadas no silêncio das escritas e não ditas, não proferidas em palestras ou simplesmente ditas em reportagens, pela grande, digamos assim, importância e relevância das informações contidas naquele livro. E também por um detalhe chamado marketing editorial, que é aquele marketing que é utilizado para vender livros e que as pessoas que se predispuserem a ter acesso àquelas informações só o terão se tiverem acesso àquela obra e lerem aquela obra integralmente. Uma coisa é alguém falar e explicar como eu estou fazendo agora. Outra, bastante diferente, é você escrever as informações. Quando eu estou escrevendo, por exemplo, as informações fluem com muito mais facilidade do que quando eu estou expondo oralmente, porque eu não tenho o hábito de falar. Via internet e gravar vídeos, para mim, é um desafio completamente novo, e porque originariamente eu sou escritor e trabalho mais com escritas. Eu vivo mais escrevendo, mais elaborando obras, textos, e não usando muito da minha oratória. Portanto, esse além ao mesmo tempo que é um desafio, também, para mim, é uma constatação do fato de que todas as informações que às vezes fluem intelectualmente não são expressadas de uma forma tão clara e tão minuciosa e tão bem encadeada quando é escrita em relação àquilo que é falada oralmente. É óbvio que existem pessoas que têm uma maior facilidade de falar e menos de escrever. Isso é uma coisa que demanda, que por vezes é mais caracterizada em função da prática, da pessoa, própria pessoa. Tem pessoas que têm mais afabilidade para escrever, que é o meu caso, e outras mais afáveis para falar, tem mais oratória. Então, a maneira como as informações são transpassadas é mais, digamos assim, pautadas na forma como o canal de comunicação em que ela é transpassada. Eu prefiro 1000 vezes a comunicação escrita, porque você tem a possibilidade não apenas de registrar aquilo que é dito, como também de revisar aquilo que é falado. Se eu falo em alguma coisa que é equivocada em um vídeo, simplesmente eu posso editar, tirar essa parte, ou pedir desculpas pelo que eu falei e tal, e seguir em frente. Mas se eu posso escrever aquilo que eu vou expor perante a visibilidade pública, eu tenho a possibilidade de revisar o texto, o conteúdo, e até de pedir uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, para que faça uma revisão de conteúdo antes de ser publicado, que me dá uma maior margem de segurança em relação àquilo que é exposto. Palavras ditas ao vento tanto podem ser perdidas, quanto podem acometer uma pessoa um equívoco de algum dissabor quando chega à visibilidade pública. Porém, quando é escrito, não. Quando é escrito é uma coisa mais... As informações são transpassadas de uma forma mais segura. Obviamente, para quem tem a cuidado e a responsabilidade de, antes de divulgar aquilo que escreveu,
verificar se não tem nenhum tipo de irresponsabilidade social, que é aquelas famosas falas irresponsáveis e por vezes até criminosas, que algumas pessoas têm, de expor algo que vá ferir, denegrir, machucar e até vilipendiar a vida de outras pessoas. Um outro detalhe que eu não posso deixar de mencionar é pelo fato de que eu particularmente não sabia que determinadas informações são tão valiosas que, se chegarem à grande maioria das pessoas, elas podem comprometer a hegemonia daquelas pessoas que se encontram em uma categoria chamada elite. Somente a elite tem determinadas informações que as permitem permanecer nessa condição de superioridade financeira, econômica, política e até influenciar outras pessoas. Então, a informação valiosa, aquela imprescindível, que tanto ajuda você a ganhar dinheiro, quanto influenciar pessoas e ter maior, digamos assim, dinâmica na sociedade e até lhe dar áreas de liderança, são informações que são transpassadas por meio da escrita. Transpassadas por aqueles que pretendem ganhar dinheiro ou alguma vantagem pessoal em função daquilo que vai informar. E essa informação, geralmente, 99% das vezes, é vendida de forma escrita. Você não vai ou ver alguma pessoa falando alguma informação muito valiosa nos vídeos gratuitos da internet. Elas podem até dar alguns spoilers, podem até dar alguns resumos ou algumas breves nuances, mas por trás dessa gentileza está escondido um link abaixo para lhe vender algum curso ou alguma apostila, algum e-book ou algo do tipo. Informação relevante sempre é guardada a 7 chaves e desprendida àqueles que somente podem adquiri-la, geralmente por meio de um valor não muito simbólico. Eu também não sabia que os livros são uma fonte inesgotável de inspiração para a inovação. Muitas das inovações que muitas pessoas têm e até falam que são obras de sua originalidade, de sua autocriatividade, de um clique ou de um estalo que de repente tiveram, é na realidade fruto do conhecimento obtido por meio da leitura, por meio do acesso a livros, que por vezes lhe deram uma ideia que fizeram com que essas pessoas tivessem a atitude e a prerrogativa e a iniciativa de escrever alguma coisa, de agir de uma determinada maneira ou de pensar em uma determinada forma que antes elas não tinham tido a oportunidade de atentar para aquele detalhe. Muitas das vezes, eu sei que é o caso de várias pessoas que infelizmente nesse momento se encontram em um estado de desemprego ou de insatisfação com o trabalho que estão vivendo nesse momento, mas muitas pessoas param às vezes para pensar: o que eu não estou vendo nesse momento? O que eu estou precisando saber nesse momento para melhorar a minha qualidade de vida, para ter uma vida melhor? O que eu não estou vendo nesse momento? Como é que eu faço para sair dessa situação que eu estou vivendo? Eu sei que muitas pessoas se encontram nessa situação, se auto-perguntando como podem ter uma vida melhor do que a que estão vivendo. E muitas dessas pessoas não se dão conta que a resposta para os seus questionamentos estão em livros, estão na leitura que elas não fazem. Não adianta ficar conversando com pessoas que estão no mesmo nível intelectual que você, que estão, por vezes, no mesmo patamar sociocultural e econômico que você. Elas não vão te ajudar. E esse simples desabafo que, por vezes, você dá, falando para algumas pessoas, só vai dar um prazer momentâneo e, sem falsa modéstia, sem hipocrisia nenhuma, uma chave de subterfúgio para que alguém, em algum futuro, próximo ou distante, não sei, possa utilizar as suas fraquezas que você confessou de forma ingênua para ela contra você. Portanto, em vez de ficar conversando com pessoas que não podem lhe ajudar, busque livros e informativos que de alguma maneira lhe desperte alguma informação. Ou que mesmo que não tenha aquela informação direta que você está procurando, que lhe dê algum insight, que lhe dê algum despertar, para que você mesmo possa criar a oportunidade que ninguém lhe dá. Nesse momento você pode estar meio indignado, pensando que por que tanta informação relevante para a vida e que pode transformar a vida de milhões de pessoas pelo mundo somente é transpassada, na grande maioria das vezes, por meio da escrita. Isso é um fator que, pelo fato que muitas pessoas não têm atentado, mas eu vou desvendar agora. Portanto, preste atenção. A educação escolar, tanto no Brasil quanto no mundo,
ainda não é de fácil acesso a todo mundo. A quantidade de pessoas analfabetas em suas respectivas línguas, em seus respectivos idiomas, e a quantidade daquelas outras pessoas que são semi-alfabetizadas ou má-alfabetizadas é imensa. E aquelas pessoas que detêm a capacidade de ler uma informação e fazer a correta interpretação daquelas informações que estão contidas nos textos, nos livros, são uma capacidade detentora de pessoas elitizadas intelectualmente. E quando eu digo elitizadas intelectualmente, eu digo pessoas que tiveram capacidade de depreender as informações de forma correta. Isso é uma coisa que independe da classe social. E a grande prova disso que eu estou falando é o fato de que tem pessoas que não tiveram a devida educação escolar, mas de uma forma autodidata ou até de uma maneira que lhes foi oportunizada por outras pessoas que acabaram fazendo com que essas pessoas se educassem e tivessem a capacidade de obter um intelecto muito acima de pessoas que, por sinal, até chegaram a ter acesso às escolas. Então, o fato de que as informações mais relevantes que podem causar um impacto positivo na vida das pessoas está por meio da escrita contida em livros é um fator que também seleciona as pessoas que têm acesso àquelas informações. E quando digo acesso, não apenas o contato da propriedade de livros, certo? Quando a pessoa consegue comprar o livro. Mas é o acesso daquelas pessoas que, além de obter o livro e a oportunidade de lê-lo, ter a capacidade de abstrair de forma correta as informações que nele estão contidas. Não adianta dar um livro para uma pessoa semi-alfabetizada ou não alfabetizada. É a mesma coisa que você dar dinheiro para uma pessoa que não sabe investi-lo. A grande quantidade de pessoas que ganham na loto e que não têm a devida educação financeira e que de alguma maneira acabam voltando para o mesmo estado de miserabilidade que se estavam antes de terem ganho na loteria, é o que faz as pessoas que não têm educação voltarem para o status onde estavam. Uma pessoa não é rica e permanece naquele patamar de riqueza, de luxo e de prosperidade de vida e de enriquecimento porque ganhou dinheiro ou ganhou algum diploma. É porque todas as informações que ela detém para permanecer naquele local de status, para ter dinheiro, para viver daquela maneira, está no seu aprendizado. E a grande prova disso é o fato de que algumas pessoas que, por vezes, por algum viés da vida, que a vida tem desses vieses, alguma pessoa vem a perder tudo ou ir à falência, ela tem capacidade de, em pouco tempo, ganhar tudo que ganhou de novo. Porque ela ganhou a expertise, ela tem a capacidade, ela tem a inteligência, ela tem um conhecimento capaz de fazê-la progredir novamente. Isso e informação, conhecimento, é um bem que nós levamos para toda uma vida e é a única coisa que nenhuma pessoa pode roubar de nós. Em outras palavras, para quem não entendeu, toda essa forma de elitização das escolas que dificulta o acesso à educação escolar para a maioria das pessoas é uma forma de dominação societária que faz com que as pessoas que, mesmo que tenham acesso à informação escrita, não tenham capacidade cognitiva de depreender corretamente aquelas informações que estão lhe sendo apresentadas. E quando você não tem uma informação educacional por meio da escrita, você também não vai ter, uma pessoa também não vai ter senso crítico para discernir aquilo que é falado como certo ou errado para essa pessoa, porque ela não tem capacidade de discernir entre as informações que lhe estão sendo impostas. Ela não tem senso de discernimento em relação àquelas informações. Por isso que, infelizmente, hoje em dia, esse WhatsApp e outros aplicativos de comunicação são tão alienantes no sentido de passar para as pessoas mais incautas, mais ignorantes, mais desinformadas, informações negativas e completamente absurdas que qualquer pessoa que tem o mínimo de educação escolar, que tem o mínimo de cultura, possa verificar que aquelas informações não condizem com a realidade, não são verdadeiras, são falsas na sua própria essência e mesmo assim várias pessoas são levadas ao erro que pode lhes custar, inclusive, a própria vida. Um caso clássico, recentemente vivenciado por todos nós, está no fato de que houve, em plena pandemia da Covid, um grande questionamento sobre a credibilidade das vacinas. Quantas pessoas adultas
que nasceram já sendo vacinadas, que nunca fizeram questionamento em relação às vacinas ou contestação em relação às ciências da saúde, foram induzidas por meio de mentiras para que elas não se vacinassem. Chegaram até a inventar que a vacina continha chips da China para seguir as pessoas, e dentre outras várias mentiras, que as pessoas iriam morrer se tomassem a vacina, que iriam ter efeitos colaterais gravíssimos que poderiam levá-las à morte, dentre outras mentiras, que infelizmente se propagou e por conta da ignorância de muitas pessoas acabaram ceifando a vida delas. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e que vocês tenham aprendido de uma vez por todas o quão imprescindível é vocês terem o hábito de leitura, adquirirem livros e lerem diretamente essas obras. E não apenas ficar ouvindo o que as outras pessoas têm para falar, ou lendo documentários, filmes, ou sinopses e resumos de algumas obras. É imprescindível que você tenha um hábito de leitura e que esse hábito faça parte da sua vida cotidianamente. E lembrando que eu sempre falo aos meus alunos, que ler sem refletir é o mesmo que comer sem digerir. Tudo que você lê precisa passar pelo crivo da sua reflexão. Pense sobre o que você está lendo, se é verdade, se condiz com a verdade dos fatos, se tem alguma aplicabilidade prática, se tem coerência e, acima de tudo, verifique quem está escrevendo. Da mesma forma que qualquer pessoa pode se predispor a vir a público e gravar um vídeo, ou fazer um podcast, ou gravar um áudio, também qualquer pessoa pode se predispor a escrever. E a mesma aquelas pessoas que, por algum motivo, detêm algum diploma, isso não quer dizer que aquela pessoa seja conhecedora plena das informações que ela se predispõe a ensinar. Portanto, estejam sempre atentos e questionadores sobre tudo aquilo que lhes é informado. Uma pessoa de bata não significa que tenha de jaleco, não significa que seja um doutor cujas informações sejam incontestáveis. Uma pessoa de terno e gravata não é uma pessoa de altíssimo conhecimento e de respeito ou de autoridade que não possa ser questionada. Todas as informações são passíveis de reflexão e de contestação, desde que feitas de forma sapiente, inteligente e pautada nas informações originais pelos quais aquelas informações foram proferidas. E somente a leitura e nenhuma outra coisa pode nos dar a capacidade de ter um senso de discernimento coerente e robusto para que nós não venhamos a ser ludibriados e passados a perna perante outras pessoas oportunistas. Nesse momento eu estou até me lembrando de uma charge daquela Mafalda que fala em uma de suas tirinhas que ela fala para um amiguinho assim: viver na vida sem ler é perigoso, pois nos faz ter a condição de acreditar naquilo que os outros dizem. Portanto, se você não quiser ser mais um trouxa da vida, aprenda a ler e crie o hábito de leitura. Comece pela leitura que você mais tiver afinidade, mas leia e procure ter sempre um senso de discernimento e de um senso crítico aguçado para sempre refletir, sem ser arrogante, sem ser grosseiro com as pessoas, mas refletir de uma forma positiva em relação àquilo que lhe é dito. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma maneira. Tudo que eu falei aqui são informações que eu gostaria que alguém tivesse me dito no passado e que teria me evitado tanta dor de cabeça nas minhas relações interpessoais e que teria me evitado de confiar em tanta gente que não merecia a minha confiança e que de uma maneira que acabaram me enganando, prostrando-se como pessoas confiáveis. Espero também que você curta e compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui, o que você achou desse conteúdo e obrigado por sua atenção, até o próximo vídeo.